Olá, pessoal, tudo bom? Espero que tudo ótimo por aí. E eu vou fazer uma pergunta para vocês. Que tal então sair disso aqui para isso aqui? Se você quiser aprender, então vem comigo que eu vou te ensinar o primeiro passo que você deve ter para ter este resultado aqui. O meu nome é Lucila Campos, eu sou artista e crio emoções através da minha arte, realizando pinturas em cerâmicas e paredes. As paredes elas irão influenciar, direcionar quais os tipos de materiais que teremos que utilizar e qual a quantidade ideal ou aproximada para cada tipo de superfície. Ou seja, nessa primeira etapa é importante entender, classificar os tipos de superfície que aplicaremos à nossa arte. Precisamos sim entender tudo sobre superfícies para não termos problemas e é por isso que é importante saber e identificar cada uma delas. Então, eu te digo, fica aí, fica até o final desse vídeo, porque eu irei especificar cada uma superfície. E também irei falar de alguns tipos de tintas, materiais e todos os detalhes necessários para usarmos tudo de forma correta, sem gastos desnecessários, quais as vantagens e desvantagens. Mas vamos lá. Primeiramente, você precisa escolher o local. Isso, o ambiente que você vai desenvolver a tua arte. Pois, por si só, isso já vai te dizer muita coisa. A escolha do local interfere diretamente na arte que você for executar. E temos vários tipos de superfícies, como por exemplo, você vai encontrar uma parede somente de tijolo. Também vais encontrar uma parede rebocada com cimento, sem massa. Vais encontrar parede craquelada, e a mesma também com alguns tipos de textura, aquela textura mais rugosa, grossa. Você vai encontrar parede com tipo de umidade ou mofada. Vamos encontrar paredes que apresentam rachaduras. Essas são as piores. E se ela apresenta bolhas e algum outro tipo de imperfeições. Se a parede vai precisar de algum tratamento para iniciar a nossa arte. Então, vamos logo começar para que você vá logo se familiarizando com o assunto que iremos tratar. Bora falar da parede revocada. A primeira, pessoalizada com cimento, sem massa, sem nada. É um tipo de parede que a princípio é um pouco difícil de trabalhar, mas calma, vai dar tudo certo. Acredita no processo. Faz tudo direitinho que vai dar tudo certo. A primeira coisa para realizar uma pintura artística nesse tipo de superfície é realizar a aplicação de um fundo preparador. O fundo preparador ele é importante nesse tipo de parede, pois é um tipo de parede que solta um tipo de pó proveniente do próprio cimento, o qual não nos permite fazer uma melhor aplicação com o pincel, sendo que este produto, o fundo preparador, também irá impermeabilizar a parede que irá permitir uma melhor aplicação da nossa tinta, evitando problemas de aderência da tinta com a mesma. Porque a pintura direta no reboco, ela pode resultar em descascamento, bolhas, manchas, e você pode vir perder toda a sua arte. Também é importante levar em consideração que o cimento precisa de alguns dias para liberar a umidade, que é um processo que chamamos de cura completa. E somente após essa cura completa é que o reboco estará pronto para receber a pintura. Porém, é um tipo de parede que inevitavelmente vai sim gastar mais tintas e faz com que o nosso tempo de aplicação aumente, porque vamos ter que repetir várias vezes essa aplicação da tinta para melhor absorção e melhor resultado. Fora que o seu material pessoal, como pincel, rolo, vão ficar mais estragados rapidamente. Eu vou dar uma dica para vocês, hein? Não vai espalhar para ninguém. Não use pincéis pequenos e nem muito finos nesse tipo de parede, pois a chance dos mesmos se estragarem é muito mais fácil. Use os de cerdas grossas e maiores. Aí agora eu vou falar da parede craquelada. Essa aqui na foto. Belezura, hein? É um tipo de parede que fica soltando a massa aplicada na mesma. Sabe aquela parede que a massa sai com facilidade na hora que passamos uma espátula? Quando a gente pensa que vai sair só um pouquinho e vem toda a massa da parede. Ela sai até na mão. Para esse tipo de parede, nós temos que chamar um profissional da pintura para resolver todo o problema e depois sim fazermos a arte. Agora vamos para outro tipo de parede.
a parede rachada. Sabe aquela parede que apresenta rachaduras por toda a extensão? E eu não estou falando pouquinhas fissuras, não. Estou falando de rachadura de fato. A principal desvantagem de fazer arte nesse tipo de parede é o risco que a rachadura pode comprometer nossa estética e a durabilidade da nossa obra, além de poder indicar problemas estruturais graves e que persistem se não forem resolvidos. Então, antes de qualquer intervenção artística, veja direitinho sobre isso. Sempre é importante avaliar essa rachadura, se ela não vai trazer risco à nossa estrutura, e se você tiver na dúvida, mano, chama o engenheiro para avaliar melhor esse caso, porque senão vai ter problema. Sinceramente, fuja desse tipo de arte para iniciar. Qualquer coisa, diga que você não vai fazer porque vai dar problema. Outro tipo de parede é aquela parede que está somente no tijolo. Sabe o tipo de parede que você vai encontrar muito em quintais, áreas de ventilação? Ela dá sim para fazer arte, só que ela vai delimitar um pouco da nossa criatividade. Mas encontraremos. O importante, assim como a parede que está somente no reboco, é protegê-la antes de pintar, pois da mesma maneira ela vai consumir mais tinta e vai ter mais tempo para nós terminarmos o serviço. Então pode ser que um serviço seja mais demorado, mas assim, tem que ser feito. E isso também você tem que tomar cuidado porque ela danifica também alguns tipos de pincéis e rolos. O maior cuidado nesse tipo de parede é perceber se a mesma está muito úmida. E se tiver, nesse caso, eu faço o quê? Você tem que esperar para ela estar pronta para uso. Bora falar um outro tipo de parede? E é a parede que é a mais importante, a top para trabalhar. Estamos falando de quem? De quem? A parede lisa, né? A parede queridinha dos artistas muralistas. É um tipo de parede que já está emassada, lixada, limpa e pintada, nos proporcionando uso imediato, nos permitindo o uso da caneta giz líquida e da caneta óleo. É um tipo de parede que possui todas as qualidades para a realização de um bom trabalho, não tendo nenhuma qualificação negativa. Só elogios. Uma beleza para trabalhar. Com base nisso, aí sim, nós podemos já começar a pensar para a execução de um projeto novo em si. Mas eu quero aqui dar uma informação bem detalhada para você que está começando o serviço. Às vezes você vai pegar um serviço que não fica na sua cidade, ou fica em um município distante. Aí, assim, o cliente resolve mandar uma foto, um vídeo, né? Tá todo bonitinho ali, enfim. Para fazer um orçamento, eu gosto sempre de lembrar para o cliente que caso eu chegue no local e perceba que a parede apresenta algum problema, como infiltração, rachadura ou algo que impeça de iniciar naquele momento, nós vamos ter que rever todo o prazo e o nosso valor também, pois isso tudo faz uma quebra no cronograma que antes foi passado ao mesmo. E também precisamos solicitar para que o seu cliente realize o quanto antes fazer uma correção dos problemas que foram ali apresentados e você não sabia, para que a sua arte final não fique ruim, para que ela não fique mal apresentada. Por isso, pode acarretar sim alguns prejuízos para você. Então, é bom sempre conversar com o seu cliente e explicar tudo isso para ele, para ninguém sair no prejuízo. E continuando sobre a parede lisa, eu ia dizer das vantagens e desvantagens, mas para mim ela só tem vantagens. Por quê? Ela está pronta para aplicar qualquer tipo de tinta. E também para poder finalizar com a caneta giz. Isso ajuda muito na finalização do nosso serviço. Fora que a mesma, ela é ótima para fazer os primeiros traços, os rabiscos, podendo receber correção com pano ou algum tipo de material de limpeza, caso haja alguma falha ou mudança no desenho, que é comum acontecer. Eu costumo usar o giz em bastão, aquele giz para fazer as primeiras marcações do meu desenho. Isso facilita muito, pois precisamos passar algum pano úmido, seco, para limpeza, caso haja algum erro. Mas também tu podes fazer qualquer tipo de marcação com qualquer material que risque, lápis, borracha. E se houver algum erro, dá para passar a tinta por cima que vai cobrir qualquer dessas imperfeições. Outra vantagem é que nas superfícies lisas utilizamos menos tinta. Isso ajuda muito no orçamento do seu cliente,
Agora que ele vai agradecer e vai gostar muito de você ter passado isso para ele. Bom, agora, para nós artistas, nós temos uma das melhores vantagens, é que nesse tipo de superfície teremos menos desgaste com material, pincel e outros objetos de pintura, podendo reutilizá-los, não apresentando nenhuma desvantagem. Agora sim, para finalizar essa etapa, eu deixo aqui uma informação muito importante. Nunca deixe os seus pincéis de molho ou com tinta por muito tempo. Isso acaba estragando o seu material. Em alguns casos, não conseguimos nem reutilizá-los. Por isso, lave sempre em água corrente e sabão. E após todas essas informações, espero que você consiga já ir pensando em um projeto. Agora iremos para a segunda etapa de informações importantes para você, para trazer emoção e aconchego para um determinado ambiente. Então, preste atenção. Agora, vamos fazer a parte como é feita a aplicação do fundo preparador. O nome já diz. Fundo preparador. Ele é utilizado para preparar a superfície antes de receber a pintura, aumentando assim a aderência da tinta. Eu vou usar uns nomes técnicos, mas para você entender, ele vai evitar que a mesma solte com o tempo a tinta, garantindo um acabamento mais uniforme e duradouro, preenchendo assim as pequenas imperfeições e selando as superfícies, evitando assim problemas de manchas, diferença de cor, problema como craquelamento, fissuras, descascamentos e bolhas. Já pensou? Preste atenção, eu falei que ele evita. Só que existem algumas paredes que já apresentam alguns tipos de problemas mais recorrentes. Então, ali o correto mesmo é retirar um reboco existente para que a tinta tenha um efeito positivo e apresente um bom resultado. O mesmo você tem que tirar, aplicar um novo reboco e fazer a aplicação do fundo preparador. O mais importante é que este produto ajuda a reduzir a quantidade de tinta e isso pesa menos no bolso do cliente. Ressaltando aqui que também podemos usar em alguns momentos o selador, mas de se avaliar melhor, porque atualmente o que estamos usando muito é o fundo preparador. Em todas as paredes que receberão a primeira pintura e após terem sido também emassadas, lixadas e livres de qualquer poeira. Aí você diz assim, então é só aí que eu vou usar o fundo preparador? Sim, é importante você sempre saber quando a parede está no reboco apenas, quando a parede está somente com massa corrida pintada e limpa, e sempre indico para lerem as instruções de cada fabricante. Vamos falar agora sobre os tipos de tintas. O tipo de tinta que utilizaremos nas paredes depende muito aonde iremos aplicar. Se a parede for, por exemplo, uma parede que foi revestida com chapa metálica, você foi chamado para fazer um trailer, a tinta que usaremos nesse caso será a esmalte à base d'água. Lembrando que nesse caso temos, antes de tudo, fazer uma coisa muito importante, uma limpeza com produtos que retirem a gordura, porque é um metal e ele tende a aderir mais impureza, dificultando a aplicação de tinta, caso não esteja limpo. E isso vai dificultar a aplicação da tinta, diminuindo a aderência com a superfície aplicada. Já em paredes de alvenarias prontas, rebocadas, emassadas, gessos ou até compensados, nós podemos usar, além do fundo preparador, a tinta acrílica fosca, a acrílica semibrilho, ou a com brilho, ou até esmalte. Isso depende de qual acabamento o cliente vai querer. Você sabia que tem tintas que mudam a tonalidade dependendo da iluminação do local? Pois é. Então sugiro que o cliente vá a uma loja especializada com você, ou você leve a amostra para escolher qual tipo de acabamento será feito e qual ele prefere. Tire todas as dúvidas para não haver erro no final, explicando que para cada produto também existe um tipo de aplicação diferente e principalmente no que diz respeito ao uso dos materiais. Já em relação à quantidade de tinta, isso vai depender muito do tipo de arte e o tipo de superfície e, claro, o tamanho da arte a ser aplicada. É um cálculo que você tem que fazer direitinho para poder passar para o cliente, ou então deixar uma margem de erro para poder comprar mais tinta. Já os materiais, devemos dar prioridade para cada caso. Exemplo, paredes que não forem amassadas, a que estão somente no reboco ou somente no tijolo. Bom, esse tipo de parede já iremos utilizar muito mais o nosso material, causando um maior desgaste.
E é importante você observar bem isso, já que o seu material provavelmente não será reutilizado, e em alguns casos tendo que adquirir novas reposições. Então, calcule bem tudo isso para não ter prejuízo. Afinal, não é apenas uma arte na parede, é todo um conhecimento técnico e o uso da criatividade para se chegar em um resultado final. Não esqueça, toda parede ela deve ser preparada antes de ser pintada. Isso envolve muitas etapas. Primeiramente, limpeza. Você tem que remover as sujeiras, as poeiras, as partes soltas da pintura antiga com uma escova ou um pano úmido. O lixamento. Você tem que deixar a parede lisa, então é importante lixar para criar porosidade e remover as imperfeições. Correções. Utilizar massas corridas para nivelar imperfeições maiores, caso você queira uma arte lisa. Selador ou fundo preparador. Ele é muito bom utilizar para uniformizar a absorção da tinta e melhorar a aderência. E eu ainda vou deixar aqui a dica de ouro. Não deixe me passar várias demãos para ter um bom acabamento. Para de preguiça. Não é bom, não. Você tem que sempre repetir a pintura para deixar um acabamento final primordial. E o seu material que você precisa para começar uma boa pintura seria um pincel grande, de cerdas macias, um médio, um pequeno e talvez algumas coisas como rolinhos de esponja, vasilhas, você pode usar essa vasilha que você tem em casa mesmo, copos para poder fazer a mistura das cores, uma vasilha para despejar tinta, flanela ou algum resto de pano que você tenha. E esses são todos os primeiros pontos relevantes a serem identificados e analisados na sua parede antes de iniciar o seu projeto artístico. Espero que a partir daqui, com todas essas explicações que eu dei para vocês, você já comece a pensar como vai fazer a sua arte, aonde você vai fazer e também, mais importante, se dê logo o prazo para começar a colocar a mão na massa e fazer acontecer. Fora que a arte em si, ela também me ajudou a diminuir o estresse e a ansiedade. Então, a partir de agora, você também vai acompanhar e ver mais essa mudança em você. Acompanhe os vídeos e espero que você realmente se envolva com este novo mundo. Então, bem-vinda a este novo mundo. Espero que eu possa aqui estar lhe ajudando a criar uma nova conexão com você, uma nova conexão com a arte e daqui para frente só gratidão. Um grande abraço, espero que nos encontremos em breve.